Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o caminho para a santidade. Diga não ao pecado e diga sim à graça. Hebreus 12:14 diz: Esforcem-se para serem santos. Creio que em nosso íntimo gostaríamos de encontrar um caminho instantâneo para a santificação, que não exigisse esforço da nossa parte, um processo rápido e fácil. O fato é que isso não existe. O caminho para a santidade exige dedicação e vontade da nossa parte. Temos de nos esforçar para alcançar esse alvo, nos concentrar nele, como um atleta que se empenha em conquistar uma medalha de ouro olímpica. Ele coloca toda a sua atenção nisso, treina e se esforça para alcançar o objetivo. Faz sacrifícios, suporta sofrimento e deixa de lado todos os outros planos para poder se dedicar à sua busca mais sublime. No que diz respeito à nossa responsabilidade na questão da santificação, as Escrituras apresentam um processo duplo que envolve retirar e colocar. Como filhos de Deus, em busca de santidade, devemos lançar fora o nosso modo de vida antigo, corrupto e pecaminoso, e tudo aquilo que pode alimentar o seu crescimento. Devemos, de maneira consciente, colocar em nós a vida santa, que é nossa por intermédio de Cristo. Esses dois lados da moeda da santidade geralmente aparecem mencionados na mesma mensagem. Diz a palavra de Deus, 2 Timóteo 2:22. Foge, no sentido de retire. Outro sim das paixões da mocidade. E segue, no sentido de coloque. A justiça, a fé, o amor e a paz. Outro termo que traduz o ato de retirar é mortificação. No sentido espiritual, isso está relacionado com a maneira como lidamos com o pecado. Essa atitude indica que exige um esforço, um combate, e que precisamos agir de modo determinado e decisivo. A Bíblia fala de colocar um machado na raiz das nossas intenções e desejos pecaminosos. E isso implica intolerância por tudo o que é contrário à santidade de Deus em nossa vida. O jardineiro, por exemplo, sabe do seu desafio constante para lutar contra as ervas daninhas que brotam no solo. Essas pragas devem ser mortificadas, arrancadas pela raiz. Santidade e pecado não podem dar frutos concomitantemente em nossa vida. Um deles deve morrer. Se permitirmos que as ervas daninhas do pecado cresçam livres em nosso coração, em nossa mente e em nosso comportamento, o fogo santo de Cristo dentro de nós será abafado. Mortificação implica mais do que livrar-se das coisas inerentemente pecaminosas. Ela sugere uma disposição para eliminar influências que podem não ser danosas em si mesmas, mas que terminam alimentando pensamentos ou comportamentos impróprios e nos levando a pecar. Significa livrar-se de qualquer meio possível de cometer pecados. No Sermão da Montanha, Jesus exortou seus ouvintes a serem implacáveis em se livrar de qualquer oportunidade ou estímulo ao pecado. Mateus 5,30 diz: Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. O apóstolo Paulo disse isso da seguinte maneira: Revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Hoje em dia, quando ficamos sabendo o tipo de entretenimento que muitos cristãos escolhem, os livros e as revistas que leem, as músicas que ouvem, os filmes e as novelas que assistem, não podemos ficar surpresos em ver
tantos lutando contra a lascívia e pecados sexuais e envolvendo-se em relacionamentos imorais. Qualquer um que absorve a cultura da sensualidade através de filmes ou novelas que veiculam insinuações sexuais, carnais, imorais e sugestivas, e mulheres vestidas de modo provocante, terá dificuldade para preservar a moral. Não devemos desagradar o Senhor, macular o seu nome ou sofrer as terríveis consequências e os efeitos devastadores da imoralidade. O problema é que muitas pessoas atualmente não estão buscando a santidade e nem se importam com o pecado. Certos comportamentos, antes considerados inaceitáveis, mesmo para os incrédulos, agora são tidos como normais. Entretanto, somos diferentes. Lembre-se, somos santos. E é por isso que precisamos encarar com seriedade o fato de mortificar, fazer morrer a carne e tudo aquilo que a alimenta e a estimula. Por último, a mortificação nos leva de volta à cruz. Foi lá que Jesus morreu pelo nosso pecado e para o pecado, para que pudéssemos ser livres dele. Apenas a cruz de Cristo tem o poder de dar o golpe mortal em nossa natureza pecaminosa. Se nos considerarmos crucificados com ele, nossa carne, com todos os seus desejos, é mortificada. De acordo com o apóstolo Paulo, essa morte é algo já realizado no passado e é possível a todo cristão. Diz ele, sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, versículos 6 e 7. No entanto, diariamente precisamos fazer uma escolha radical de rejeitar o governo do pecado em nossa vida. Romanos 6,12 diz: Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então eu pergunto, como podemos viver à luz das boas novas de que não servimos o pecado como escravos? Usando essa liberdade para dizer sim à justiça de Deus e não ao pecado. Quando nos deparamos com circunstâncias e oportunidades para satisfazer a carne, não devemos nem perder tempo pensando a respeito disso. Não se engane achando que é capaz de lidar com essa situação. Em vez disso, faça como José, quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. A Bíblia diz que ele não dava ouvidos a ela, quando, em certa ocasião, aquela mulher se ofereceu assintosamente. José não ficou por perto tentando argumentar com ela. Agiu de maneira instantânea e decisiva. Ele saiu, fugindo para fora. José se recusou a se satisfazer, ainda que por alguns momentos com os prazeres de um relacionamento ilícito. Algumas das áreas que você precisa mortificar, provavelmente, são distintas de outros cristãos. Continuar alimentando o pecado ou agarrando-se a tudo o que o estimula é como colocar fertilizante nas ervas daninhas e depois sentir-se frustrado porque não consegue ficar livre delas. À primeira vista, a mortificação pode soar como uma tarefa difícil e desagradável. Por vezes, desfrutamos do pecado de tal maneira que não queremos abrir mão dele. Achamos que nos sentiremos mal se o deixarmos. Entretanto, a verdade é que esses desejos carnais e atitudes às quais nos apegamos impedem que desfrutemos a vida para a qual fomos criados. Eles trazem escravidão e miséria. Enquanto não mortificarmos a nossa carne pecaminosa,
não poderemos experimentar a liberdade, o perdão e a plenitude que tanto ansiamos. Quando somos purificados e desfrutamos a alegria e a satisfação da misericórdia e da graça de Deus, percebemos que não queremos mais o que outrora desejávamos e pensávamos não conseguir viver sem aquilo. Caminhar na luz com o Senhor será o nosso maior regozijo. Da mesma maneira que retirar o pecado não é algo automático, colocar a vida de Cristo em nós também não o é. Devemos agir com propósito e cultivar novos padrões de conduta. Isso só pode acontecer através do poder do Espírito Santo e da graça de Deus. O Senhor preparou vários meios para nos ajudar no processo de santificação. São meios através dos quais podemos nos aproximar de Deus, receber e experimentar a sua graça transformadora. A palavra de Deus é um dos agentes mais importantes para a nossa santificação. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esta palavra tem o poder de nos proteger do pecado e de nos purificar quando pecamos. Além disso, a palavra de Deus tem o poder de renovar a nossa mente, transformando-nos na imagem de Cristo e infundindo sua graça em nós. Não podemos pecar e simplesmente seguir a nossa caminhada como se nada houvesse acontecido. Se não confessarmos os nossos pecados, não poderemos prosperar espiritualmente. Davi sabia por experiência como era viver sob o peso de um pecado não confessado. Ele só experimentou o gozo e a liberdade de ser perdoado e purificado mais uma vez, quando se achegou a Deus e confessou seu pecado. Como cristãos, não fomos deixados sós para lidar com o pecado. Deus, por sua graça, nos ligou a outros cristãos também conclamados a guardar uns aos outros e a enfrentar juntos os inimigos que ameaçam a nossa santidade. Essa família, o corpo de Cristo, é uma provisão fundamental que Deus nos deu para nos ajudar em nossa busca por um viver santo. Por isso, é essencial que todo cristão tenha um relacionamento de compromisso com uma igreja. Estar desconectado de uma igreja por qualquer motivo é um modo de vida bastante perigoso. A pessoa que assim age perde as bênçãos de estar integrada ao contexto do corpo de Cristo. As aflições têm a capacidade de retirar de nós o egoísmo, o mundanismo e o pecado que se acumula no curso normal da vida cotidiana. O salmista experimentou o efeito santificador do sofrimento e disse: antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 67. O sofrimento pode ser a resposta amorosa do Pai Celeste para o nosso pecado, às vezes chamado de correção. Ele também pode se manifestar na forma de uma poda, enquanto Deus corta ramos desnecessários e improdutivos de nossa vida para que possamos dar mais frutos. Talvez precisemos enfrentar sofrimento por causa do Evangelho ou em benefício de outros. Ou então, nossa dor pode ser uma experiência inevitável, associada ao fato de vivermos num mundo pecaminoso, que aguarda a libertação final da maldição do pecado. Qualquer que seja o motivo, as aflições são uma dádiva graciosa das mãos de nosso Pai, Pai Celeste que nos ama e nos disciplina para nos purificar do pecado e nos santificar. Na primeira epístola de Pedro, o Senhor Jesus é apresentado como exemplo de uma pessoa que suportou o sofrimento com submissão e mansidão,
para que pudéssemos ser libertos do pecado. O 4º capítulo daquela carta começa com uma exortação que transmite um princípio poderoso com relação ao efeito santificador do sofrimento na vida do cristão. 1 Pedro 4,1 diz: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, amai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Meu irmão e minha irmã, para cumprir a vontade de Deus, Jesus sofreu. Quando sofremos, como diz o apóstolo, somos libertos do poder do pecado. Você crê nisso? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui neste momento sofrendo, angustiados, muitos estão desesperados, não sabem o que fazer, não sabem como receber a libertação. Mas nós sabemos, Pai, que através da Tua palavra, a palavra que se cumpre quando nós a obedecemos, Tu és fiel para nos santificar, e nós vamos nos santificar através da palavra de Deus, que tem o poder de nos proteger do pecado e de nos purificar quando erramos, quando falhamos, quando pecamos. Por isso, neste momento, visita cada um que está nos acompanhando e entra com a bênção, com a providência, renovando a nossa mente e transformando-nos na imagem do Teu Filho amado Jesus Cristo e colocando-nos a graça que o Senhor liberalmente nos concede. E desde já nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.